Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa. Que o Senhor possa estar conosco, não só aqui dentro da igreja, né? Mas na nossa casa, na rua, na escola, no trabalho. Que o Senhor seja o nosso parceiro todos os momentos. É o que Ele deseja, de nós sermos amigos dEle. Quando nós estamos com Jesus, tudo fica mais fácil. O Massal falou ali antes, se você está passando uma grande prova, é sinal que ali na frente tem uma grande vitória. Eu falei para a Josi, olha, a nossa vitória deve ser muito grande ali na frente. Todos nós temos as nossas guerras e com certeza nós também temos as nossas vitórias. Eu tenho certeza que ninguém aqui pode dizer que nunca teve uma vitória. Nós com certeza tivemos muitas vitórias. E com certeza nós também tivemos muitas derrotas, se é que assim podemos dizer, que nos levou para baixo, mas de repente nós já alçamos voo de novo, né? O importante é hoje e amanhã. Lá atrás, é como Jesus, o Senhor, Ele pegou tudo que nós fizemos lá atrás, jogou no mar do esquecimento. Claro que tem coisas que precisam ser resolvidas, né? E nós procuramos resolver. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos. Atos capítulo 11. E o versículo... deixa eu achar aqui. Versículo 26. Antes de ler esse versículo, talvez alguém tenha visto há um pouco tempo atrás, num programa de televisão, chamaram um convidado para esse programa. E o assunto lá era honestidade. Aquele homem que foi chamado ao programa, ele havia achado um envelope. Eu não me recordo agora quanto de dinheiro havia no envelope. Eu acho que 6 ou 7 mil reais. Esse homem achou esse envelope. E havia escrito no envelope o nome da loja lá e tal. E ele pegou esse envelope e devolveu o envelope para o dono com toda aquela quantia. E, gente, falando isso na nossa realidade, hoje é um absurdo. E ele foi chamado a esse programa para explicar como que aconteceu tudo aquilo, que as pessoas se espantaram com a atitude dessa, de honestidade. E a apresentadora disse para ele, mas e aí, como que você se sentiu tendo essa atitude? Ele disse, normal. Né? Porque aquele era ele. Ele não podia ter outra atitude senão aquela, porque os princípios dele eram aquele que ele havia feito. Devolveu todo aquele dinheiro e foi honesto. E eu quero ler um versículo, esse versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão.
Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ficando com essa parte, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos, seguidores de Cristo. Quem chamou os discípulos de cristãos não eram cristãos. Quem na linguagem de hoje é como se alguém que vê um cristão vê, olha lá o crentinho, olha o crente, olha o fulano de tal, assim, assim, assado. É assim que foi dado o nome aos discípulos de cristãos. Era um desdém. Estavam ironizando o nome de cristãos. Eles foram chamados como um apelido pejorativo, ser cristão. Mas por que os discípulos foram chamados de cristãos pelas outras pessoas? Porque as atitudes deles eram semelhantes à de Cristo. Eles faziam aquilo que Jesus fazia. E hoje, na atualidade, algumas atitudes que nós precisamos praticar são vistas por quem não é cristão ou por quem não tem bons princípios como absurdas. Coisas absurdas que você pode ser levado como, taxado como um Zé Mané, como um nada, como quem está contra a onda, contra a multidão. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu acho que era um final de ano, nós iríamos viajar, e eu fui abastecer o tanque do carro. Se não me falha a memória, havia dado R$120 o valor. E eu tinha sacado dinheiro, e nós passamos no posto lá, e o frentista fez um rolo na hora de me dar o troco. Na verdade, eu dei o troco de uma forma que ele me desse... Ou seja, eu não facilitei o troco para ele, e ele se enrolou. Só sei que estava sobrando R$50. Eu cheguei em casa e falei, Josi, tá errado isso aqui. Eu acho que o frentista comeu bola lá e tá sobrando R$50 aqui. Tá errado isso. Falei, vamos lá, vamos devolver esse dinheiro para ele. Nós fomos lá e devolvemos os R$50 que ele havia dado a mais. Porque a minha consciência precisava estar tranquila. Minha consciência precisava estar limpa. A nossa consciência precisa estar limpa. Nossa consciência precisa estar tranquila diante dos acontecimentos que sobrevêm sobre nós durante a semana, durante o mês. Senão nós seremos falsos conosco. Vocês lembram? Eu quero ler com vocês, é melhor. Em Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23 e o versículo 39. Guarda aberto aí. Eu acredito, irmãos, que o ser cristão, ele envolve muito mais do que orar em casa, do que frequentar uma igreja. O ser cristão envolve muito mais do que consagrar um tempo de jejum, vestir uma roupa, sei lá, adequada,
vir à igreja. O ser cristão, ele envolve muito mais do que isso. O ser cristão hoje, de fato, é você conviver no teu trabalho, ou seja na escola, seja onde for, as pessoas reconhecer pelas suas atitudes que você tem alguma coisa que os outros não têm. Que as suas atitudes comprovem que você não fala como os demais. Todos falam palavrões. Se você falar palavrão também, você é mais um não fazendo diferença. Mas se todos falam, você não fala, alguém vai perceber que você não fala. Cara, mas houve há uns anos atrás, cara, todo mundo, eu nunca vi você falar algo assim. Alguém precisa perceber algo diferente em nós. Como perceberam na vida dos discípulos. Imagine Jesus sendo crucificado e um de cada lado de Jesus eram ladrões. Quem olhava para os dois ladrões, vão para o inferno. Quem olhava para aqueles dois ladrões, estão condenados. Roubaram. A vida deles já está decretada. Os dois ladrões não tiveram oportunidade de descer da cruz, se batizar, frequentar uma igreja. Eu acredito que as pessoas não ouviram as conversas que Jesus teve com os ladrões. As pessoas viam os dois ladrões e já diziam: roubaram, estão sendo condenados, vão morrer, vão para o inferno. Mas um daqueles ladrões surpreendeu. Ele foi com Jesus. Olha a surpresa que, digamos, alguém daquela multidão pensou que aquele ladrão iria para o inferno. Mas alguém daquela multidão vai ver aquele ladrão lá no céu. Será que ela vai ter uma surpresa? Não nós hoje, que hoje nós temos a Bíblia, nós sabemos que o diálogo que o ladrão teve com Jesus. Mas aquelas pessoas que não tiveram acesso a essa informação que nós temos hoje, na mente delas, o ladrão não havia se arrependido. Para elas, o ladrão estava morto. Morto sem Cristo. Mas não. Os olhos daquelas pessoas viram a aparência do ladrão, mas não viram o coração do ladrão se arrependendo. Olha aqui, Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões recebeu o perdão de Jesus. Gente, olhem que Jesus, na hora de perdoar alguém, esse ladrão, ele fez mal para alguém. Esse ladrão, ele entrou na casa de alguém, provavelmente na casa de alguém, ou sei lá, roubou alguma coisa. Ele pegou algo de alguém. Vamos citar um exemplo, a Bíblia não diz. Ele assaltou a casa de alguém, roubou o cofre da casa de alguém lá, as suas economias, sei lá, 10 mil reais no cofre. O ladrão foi lá, assaltou a casa, roubou 10 mil reais. Houve uma vítima. Alguém foi lesado pelas atitudes do ladrão. Mas Jesus, na hora de efetuar o perdão, Jesus não está olhando para a vítima. Jesus não está olhando pelo que já aconteceu. Jesus não está olhando para o leite que já foi derramado. Jesus está olhando pro ladrão. O ladrão recebe o perdão. Talvez alguém entenda isso como injustiça. Como se ele me roubou toda a minha economia, eu demorei 20 anos trabalhando para conquistar esse dinheiro. Era o único dinheiro que eu tinha para comprar o meu carro à vista. Aí chega alguém, rouba as minhas economias, o meu suor de 20 anos de trabalho, e agora eu estou aqui sem dinheiro, estou na pior, e o fulano lá recebeu perdão, e está tudo bem com ele. Tá. Tá. E essa é a linguagem do reino. Aí Jesus diz, alguém pergunta, Jesus, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Não perdoa uma vez só. Se for preciso, pode perdoar 70 vezes 7, dá quanto que dá? Dá um bom número aí. Durante toda a minha vida, não. Se precisar, faz isso por dia. Já tá bom. Irmãos, e falando a realidade, às vezes, nós não conseguimos perdoar uma única vez. E às vezes não é nenhum ferimento. É alguém que olhou torto para nós, ou alguém que nós não vamos com a cara dessa pessoa. Nós não conseguimos perdoar uma vez. Como que a gente vai chegar nos 70 vezes 7? É a linguagem do reino, é realmente ser cristão é difícil. Ou aquele que Jesus disse, se alguém te dá uma tapa na cara, dá o outro lado para ele bater no outro lado também. Hoje, irmão, nós faríamos isso? Será? Se alguém chegar, dar um soco na nossa cara, eu vou virar e dar outra para ele bater? Se a pessoa nem encosta em nós, ela só dá aquela olhada de canto,
eu já quero levantar a mão para dar uma nela. Entre aspas, né? Eu levantar a mão para dar uma nela. Muito mais se alguém me der um na cara. Ou seja, algumas atitudes nossas de sermos cristãos é só se nós passarmos por aquela situação. Na teoria nós sabemos tudo. Na teoria eu já sei que eu tenho que perdoar, se preciso, 70 vezes 7. Na teoria eu sei que se alguém me ferir, eu tenho que dar outra face. Na teoria eu sei que se fulano entrar na minha casa, roubar 10 mil reais que não tem lá, eu sei que eu tenho que perdoar ele. Mas e se chega o dia que alguém me bate? Ou se chega um dia que eu tenho que perdoar alguém? A teoria virou prática. O mapa virou realmente ali o território. Eu fui viajar e o Ademir tá aí? Fui viajar. O Ademir me emprestou um mapa. Gente, que mapa valioso aquele, não é verdade? Porque, gente, GPS ali, às vezes ele GPS online, né? Ele é sem sinal. E aí, a gente não conhecia a estrada. Gente, eu falei, Josi, vai fuçando esse mapa aí. E o mapa ajudou que, olha... Gente, mas o mapa é uma coisa. O mapa é a teoria do que você vai enfrentar na prática ali na frente. Você vê o mapa, ó, é isso, vai ter essa curva ali à esquerda. Chega lá na frente, tem a curva à esquerda. Só que o mapa não diz que tem um buraco na pista, que não tem acostamento, que tem uma ribanceira ali à direita. Esses detalhes o mapa não mostra. Há detalhes, o mapa mostra o bruto. Mas quando você chega na estrada, de fato, você vê coisas que o mapa não mostra. O radar ali, o mapa não mostra. O buraco na pista, a curva fechada, o mapa não mostra. É por isso que o mapa, teoria, é diferente do território ali, da realidade que nós estamos vivendo. Mapa é uma coisa, o território é outra coisa. Nós conhecermos algo em teoria é uma coisa. Nós vivermos aquilo é algo totalmente diferente. Que só quem viveu, vive ou vai viver, sabe explicar como que é passar por aquilo. Jesus, aqui, quando foi crucificado, ele dá uma lição em nós. Eu estava pensando nisso ontem. Não só Jesus, Estevão falou a mesma frase. Alguém sabe que Jesus e Estevão falaram da mesma frase? Oi? Jesus disse uma frase, gente, muito forte, se a gente meditar nisso. Estevão disse a mesma frase. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Ou seja, qual a semelhança entre Jesus e Estevão? Duas pessoas sendo condenadas. Uma sendo condenada por uma cruz, outra sendo condenada
por pedras. E o ser cristão vai nos dar uma lição aqui muito forte. Quem estava crucificando Jesus? Muito provavelmente, alguém que já havia sido curado por Jesus estava ali naquela multidão. Quando o governador disse: vamos soltar Barrabás ou Jesus, o povo disse: crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Gente, muito provavelmente alguém dali daquela turma que disse crucifica Jesus havia sido curado por Jesus. Algum favor havia recebido de Jesus. Mas na hora de crucificar, não quis saber, entrou junto com a onda. Não foi contra a onda, foi a favor da onda. Jesus, na hora da sua morte, também Estevão, na hora da sua morte, disseram: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, gente, quem condena cristianismo, quem condena, não sabe o que faz. É o que Jesus disse e é o que Estevão disse. Não é o que Adriano disse. Tá, tudo bem, mas alguém pode levar em consideração o seguinte: Jesus era justo, não tinha pecado. Estevão, os dois foram mortos injustamente. Até que é um argumento considerável. É um argumento considerável. Um juiz ele pode decretar a sentença. Um advogado ele está defendendo. A sentença quem pode decretar? Somente Deus, como um juiz. Jesus, ele sendo Deus, ele pode decretar uma sentença. Jesus é a palavra. Quem pode decretar uma sentença é a palavra. Mas Jesus, as atitudes dele de amor foram receptivas àqueles que se arrependeram. A Bíblia diz que aquele que não, Marcos 16, é um versículo que nós usamos bastante, Marcos 16, 15. É esse, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, a absolvição, ela é para aquele que recebe a absolvição. Quem está em pecado e não se arrepende, por enquanto ele está condenado. Ele tem a oportunidade de se arrepender, ele tem a oportunidade de receber o perdão. É o que Jesus dá a ele. Mas enquanto seja um ladrão, seja quem for, continuar tendo o prazer no erro, não se arrepender do que fez, ele já está condenado. Porque ele não recebeu, ou melhor, ele não quer se arrepender. Há uma diferença entre o que quer mudar de vida e o que quer permanecer condenado. O papel do cristão, do cristianismo, é acolher, abraçar.
Ai, irmão, mas fulano fez aquilo. É algo, meu Deus, como que ele foi fazer aquilo? Humanamente falando, é grande. Mas para Deus, talvez nós olhamos algo que alguém fez de muito grave no nosso olhar, mas para Deus é a mesma coisa do que eu chegar na casa do Massal, ver uma moeda de 50 centavos ali e pegar aquela moeda de 50 centavos para mim. Para Deus tem o mesmo nivelamento. Alguém que roubou 10 mil reais ou alguém que roubou 50 centavos. Humanamente falando, o nosso olhar vai pesar para quem? Nosso olhar vai pesar para o deputado lá que recebe 1 milhão de propina. Nosso olhar condena de cara já esse deputado. Mas para nós é muito fácil, muito mais fácil, absolver o Everton, que pegou 50 centavos dali que eu havia deixado na cadeira, do que absolver alguém que pegou 1 milhão dos cofres públicos. É muito mais fácil. No cristianismo, os dois têm a mesma medida. Para Deus é a mesma coisa. Se o Peco pegou 50 centavos, ele pede perdão, Deus perdoou. O deputado que roubou 1 milhão dos cofres públicos pede perdão, Deus perdoou. É a mesma coisa. A gravidade está aqui na Terra. A gravidade não... A consequência está aqui na Terra. Em termos espirituais, mesma coisa. Por isso que nós temos que tomar um cuidado nisso, porque nós diferenciamos as gravidades. Ah, fulano de tal foi lá numa loja, comprou uma calça. A calça custava R$80. Aí a pessoa deu R$100. O lojista há de devolver R$20, certo? Mas o lojista lá devolve R$50. O lojista se equivocou, devolveu 50. E eu percebi que o lojista me devolveu 50. Eu percebi que o lojista errou. Mas eu penso, bom, acho que Deus está querendo me abençoar. Deus está querendo me abençoar e estou precisando de dinheiro. Quem não está, né? Nos dias atuais. Quem não está precisando de R$30 a mais? E vou para casa, bem da vida. E ainda quero condenar alguém que roubou 1 milhão dos cofres públicos. Para o cristianismo é a mesma coisa. Nós olhamos a gravidade, mas eu fiz a mesma coisa que alguém que roubou 1 milhão dos cofres públicos fez. São atitudes, gente, que nós aqui olhamos a gravidade como a pessoa fez algo gigante, mas eu faço algo pequenininho, não dá nada. Não dá nada na consequência na Terra. Mas palavra, ser cristão é a mesma coisa. O Ademir me emprestou o mapa dele. A Josi falou, Adriano, depois tem que devolver o mapa dele. Se eu sei que eu tenho que devolver o mapa dele, mas aquele mapa foi tão útil para mim, Ademir, que eu
voluntariamente. Quando é um esquecimento, gente, há casos e casos, não me interpretem mal. Agora, voluntariamente, eu quero esquecer que ele me emprestou. E eu já tomo para mim. É meu. Eu não toco mais no assunto. Vou para casa com o mapa. E o mapa fica no meu carro, guardado. Quando eu precisar, eu uso ele. Eu roubei, mas não roubei. É mais ou menos isso. Mas roubei, mas não roubei. Eu tomei posse de algo que não é meu. Não é bem roubar, né? É roubar. Esse é um exemplo do mapa, mas coisas semelhantes a essas. Nós nos igualamos. Eu vou continuar no exemplo de 1 milhão do deputado que roubou dos cofres públicos. Atitudes cristãs. Talvez o meu irmão hoje me pediu carona. Ontem me pediu carona para vir, porque eu ia falar uma coisa e eu não vou falar. Por enquanto, né, ele tá precisando de carona. E não dava, porque meu carro hoje veio cheio. Falei, Leandro, não vai dar por causa disso, Jesus. Mas o carro cabe 5. Se meu carro tivesse 4 pessoas para vir e sobrasse uma vaga, era dele. E se eu dissesse para ele, Leandro, não vai dar porque não cabe mais, meu carro está cheio. Mas eu iria mentir para ele. Ainda havia uma vaga. Gente, são detalhes que nós passamos desapercebidos, mas nós nos igualamos à gravidade que nós achamos que é uma gravidade absurda. Meu carro ainda tem uma vaga, mas eu vou dizer para ele porque eu não quero voltar 2 quilômetros lá para pegar ele, então eu vou dizer que meu carro está cheio, não dá mais. E eu não tenho uma atitude cristã, mas eu venho na igreja, me porto como um, estou com a Bíblia debaixo do braço, tá 10. Mas são atitudes dessas e semelhantes a essas que nós condenamos outras pessoas, mas sabendo que nós também erramos. Gente, e isso que eu estou falando vai muito de encontro com o que Jesus disse. Não condene o fulano, porque há também algo no seu olho que alguém vai te condenar, né? São situações semelhantes que nós, como cristãos, realmente podemos ser chamados ou não de cristãos, como lá em Atos 11, 26. Foram chamados pela primeira vez de cristãos. Há pessoas que não gostam de crente, porque se espelham em outros crentes que deram um falso mau testemunho lá fora. Quantos de nós já encontramos outras pessoas? Eu não vou na igreja não, para ser igual fulano de tal. Havia um casal de irmãos, há bastante tempo atrás, em outra igreja, e eles eram uma bênção dentro da igreja, né? Eles eram uma bênção dentro da igreja. Mas o marido, ele tinha o costume de bater na mulher. Ele batia nela.
E que atitude cristã é essa do homem bater na mulher? Ou tratar mal a mulher? Se iguala a algo muito grave que a pessoa pode fazer uma comparação. Ou fulano de tal que é vizinho nosso ali e tá na igreja, mas pratica toda a barbaridade que nós vemos. E aí, mas é cristão. Vai numa igreja, frequenta uma igreja. Claro que há de se falar que igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja realmente é um lugar onde nós melhoramos, nós tratamos nosso coração. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo em relação à diferenciação que nós fazemos de uma gravidade menor e de uma gravidade maior. Quando no cristianismo, claro que há coisas que não tem como o nosso tratamento com determinadas coisas tem que ser mais delicado, é óbvio. Mas o perdão, o aconchego, o cristianismo tem que ser o mesmo. Nós não estamos isentos de erro. Longe de mim dizer aqui de perfeição, de falar disso ou de aquilo. Nós erramos. Nós falhamos em casa, nós falhamos no trabalho, nós falhamos. Mas nós não queremos falhar, é isso. A diferença está nessa. Nós erramos, mas nós não queremos errar. Isso vai da sinceridade do coração de cada um. Às vezes eu erro, mas eu não quero errar, eu quero melhorar. Eu não tenho prazer no erro. Eu não quero continuar no erro, é isso. A diferença está no coração aberto para perdoar e ser perdoado. Amém, Jesus?